Vamos começar exatamente por algo que já se passou no ano anterior, mas que ainda merece ser comentado no início deste ano. Vamos a ver o título deste cartoon que diz World Leaders Greet Vladimir Putin. Graças a Deus, nem todos aqueles que o fizeram foram muito poucos, mas de qualquer maneira há um que vale a pena enunciar, que é o Donald Trump. Que num primeiro instante, quando Vladimir Putin agarra no seu telefone e liga a Donald Trump a dizer-lhe que uma das suas residências, uma das suas sumptuosas residências, designadamente a residência de Valdai, nas proximidades de Moscovo, que teria sido atacada por uma quantidade enorme de drones. Bom, a primeira reação de Donald Trump foi acreditar piamente naquilo que lhe disse Vladimir Putin. Bom, não o devia ter feito. Mas depois acabou por se vir retratar, não é? Bom, acabou por vir publicar na retratar. rede social ou seja, acabou por ficar zangado com Vladimir Putin e a dizer mesmo que estava a pôr em causa o processo negocial. Bom, terá ficado. Já não é a primeira vez que acontece. De qualquer maneira, acabam sempre por fazer as pazes. Sabe-se lá porquê. Bom, de qualquer forma, Donald Trump foi pouco cuidadoso porque devia ter ouvido as suas agências de informação. Donald Trump pode ser, e é, se o quiser, o homem melhor informado do mundo. Basta perguntar ao Pentágono, ao Departamento de Defesa. Não há nenhum país que tenha a capacidade que tem os Estados Unidos de observar o mundo inteiro. É tipo Big Brother, é um olho que vê tudo. E vê com grande precisão, porque tem uma rede de satélites espalhada pelo mundo inteiro que consegue verificar aquilo que se passa. Bastava fazer uma pergunta a Pete Hegseth, ou um dos generais, um dos chefes dos ramos, ou o chefe de junta de chefes, ou o chefe das informações do Exército, por exemplo, e em meia hora teria a resposta. Ou perguntava ao diretor da CIA, porque acaba por ser o diretor da CIA, e esta notícia aparece veiculada pelo New York Times. A CIA é perentória em dizer que este facto não se verificou. Bom, e o que é que pretendia este senhor? O que é que pretendia Vladimir Putin com isto? Pretendia, naturalmente, mais uma vez, protelar o inevitável, protelar as negociações, conseguir introduzir alterações aos 20 pontos, ou pelo menos ao estado atual dos 20 pontos, e, por outro lado, um outro objetivo que nós sabemos que é um objetivo que Vladimir Putin há muito persegue, é provocar uma grande divisão, um grande cisma entre os Estados Unidos e os seus aliados europeus. Muito bem. Porque isso só lhe traz vantagens, como nós sabemos. Vamos avançar, Sr. Major-General. Temos um gráfico que nos mostra, e quando estamos a falar de negociações e de guerra, temos um gráfico que nos mostra que 62% dos ucranianos estão prontos para suportar a guerra pelo tempo que for necessário. É isso que nos diz. Esta pergunta é uma pergunta que é feita ao povo ucraniano pelo Instituto de Sociologia de Kiev e diz exatamente isto. Está projetado aqui neste gráfico de barras e são os últimos dados relativos ao mês de dezembro dizem exatamente isso. 62% dos ucranianos são perentórios em afirmar que estão dispostos a resistir às adversidades da guerra, porque acreditam numa Ucrânia livre e independente. Isto é o mais importante. Depois temos aqui 21% que não sabem exatamente aquilo que não têm opinião, digamos assim. Depois temos aqui uma pequena percentagem de 3% que está disposto, pelo menos nos próximos 6 meses a um ano, e aqui 14% estão dispostos a aguentar pelo menos um ano. É isto que nos diz este inquérito. Nós temos outro gráfico também que nos diz que 53% dos ucranianos são categoricamente contra quaisquer concessões territoriais. Ou seja, isto também, de certa forma, coloca Volodymyr Zelensky numa posição de, muito bem, negociações a acontecer, mas ele não pode ir contra as vontades do povo ucraniano, é o que ele tem dito. Não trazemos aqui hoje nenhum clipe de vídeo, de afirmações de Volodymyr Zelensky, mas curiosamente ele hoje, perguntado por um jornalista, foi absolutamente perentório. Está completamente do lado da paz, mas não paz a qualquer preço. Isto está aqui refletido, porque o seu povo, para além da Constituição, da Lei Fundamental da própria Ucrânia que o proíbe,
tem 53%, tem mais de 50% dos seus cidadãos que nem querem ouvir falar sequer em concessões territoriais, sejam de que tipo for. Esta aqui é a grande questão. E depois temos aqui 33% que admitem ceder algum território para conseguir a paz. Bom, e depois 14% que dizem não sabem. É arte do sei, é difícil dizer. Mas a grande maioria, isso é que é importante, 53% ainda são absolutamente perentórios, mesmo depois de 4 anos de guerra de atrição e de grande desgaste. Portanto, isto significa que Volodymyr Zelensky não está sozinho. E é muito importante que estes gráficos sejam dados a conhecer, não à população ucraniana, que sejam dados a conhecer a todos os europeus que continuam a apoiar tenazmente a Ucrânia e que sejam veiculados, transponham o Oceano Atlântico e sejam difundidos também nos Estados Unidos. Muito bem. Vamos avançar agora para ver uma imagem de uma criança na escola. E mostramos essa imagem de uma criança na escola porque já há informação que a Rússia está a preparar as crianças para a guerra. Bom, a Rússia está a fazer exatamente aquilo que foi feito no século anterior, ainda na primeira metade do século anterior, pelo regime de Hitler. Todos nós conhecemos da história universal, aquilo que conduziu toda a preparação para a Segunda Guerra Mundial e a criação da juventude hitleriana. Os jovens, desde muito pequenos, eram instruídos em determinadas áreas militares. E aqui, fundamentalmente, faz parte do programa, incluído no programa de Educação Física, a utilização de drones. Porquê drones? Drones porque os drones vieram para ficar e os drones são uma peça fundamental da guerra moderna. Portanto, isto é mais uma prova cabal de que a Rússia se está a preparar para algo maior, não apenas para este confronto com a Ucrânia. Porque é que a grande maioria das agências de informações europeias são perentórias em afirmar que a Rússia, umas dizem que dentro de 2 anos, outras dizem que é mais para 2030, daqui por 4 anos, mas que a Rússia tem a ambição, pelo menos, de restaurar as suas velhas esferas de influência, pelo menos aquelas repúblicas que pertenceram à União Soviética. E aí estamos a falar claramente estamos a falar dos países bálticos, estamos a falar da Moldávia, podemos ir um pouco mais além àquilo que foi o Pacto de Varsóvia, podemos ir à Polónia. Portanto, estes são os países que se sentem, numa primeira instância, muito ameaçados. A própria Finlândia, que era neutra, a própria Suécia, que eram neutras, podem se ver envolvidas numa guerra. E quando vemos um povo, como vimos na Segunda Guerra Mundial, a preparar os seus jovens, as crianças, como nós vemos aqui, para as áreas militares, é porque existe em mente algo maior. E é isso que nós temos que ter um particular cuidado. Ou seja, algo maior pode ser uma duração de guerra que agora, em 2026, ainda não queremos imaginar? Pois, pode ser algo que nós, mais afastados deste problema, desta guerra de atrição, vamos lá ver, eu não estarei a exagerar se disser que no pós-Segunda Guerra Mundial este foi o conflito mais sangrento que se verificou na Europa e um dos mais sangrentos que se tem verificado no mundo, até à data. Houve outros conflitos grandes, como no Vietnã, como a Guerra da Coreia, mas de qualquer maneira, na Europa este é o conflito mais sangrento e que já provocou mais baixas. Quando falo de baixas, falo de mortos e de feridos no espaço europeu. E, de facto, quando vemos este tipo de imagens reais, isto não é nenhuma fantasia, isto é exatamente reviver o passado, aquilo que se passou na Alemanha do Terceiro Reich. Vamos ao jornal. Vamos agora às previsões do ano da revista The Economist, que destaca alguns pontos principais. Em primeiro lugar, fala aquilo que nós já sabemos, que é estamos a viver no mundo de Trump. Estamos a viver num mundo... E as escolhas do Presidente dos Estados Unidos influenciam-nos a todos nós. Assim como influenciaram as escolhas de Joe Biden. Só que as escolhas de Joe Biden... eram diferentes. Eram escolhas que concorriam com aquilo que são os grandes objetivos do mundo ocidental e do mundo europeu, onde nós nos inserimos. Aqui elas têm divergido. Trump não é um adepto da ordem mundial baseada em regras, pelo menos é aquilo que nós estamos a ver, mas não deixa de ser o homem mais poderoso do mundo, o presidente da grande superpotência à escala mundial.
Estamos a viver, de facto, num mundo de Trump e esse mundo será influenciado por Trump.